Sabe aquelas histórias que parecem tão absurdas que só podem ser ficção? Pois é, a de Tsutomu Yamaguchi é uma delas. Imagina só, estar no lugar errado, na hora errada, 2 vezes. Hoje a gente vai mergulhar numa das mais inacreditáveis histórias de sobrevivência que existem e tentar responder a uma pergunta que fica no ar. Esse cara foi o homem mais sortudo ou o mais azarado do mundo? Pois é, essa é a grande questão que paira sobre a vida dele, né? Sorte ou azar? E, como a gente vai ver, a resposta não é nada simples. Vamos tentar processar isso por um segundo. Ele sobreviveu à bomba atômica em Hiroshima, pegou um trem para ir para casa e 3 dias depois sobreviveu à bomba de Nagasaki. É isso mesmo, ele estava lá quando a primeira bomba explodiu, mesmo todo ferido, a única coisa que ele queria era voltar para casa. Só que o impensável estava para acontecer de novo. Então, vamos lá. Para a gente entender como uma coisa dessas é possível, a gente precisa voltar no tempo. Mais precisamente, para o dia 6 de agosto de 1945, na cidade de Hiroshima. Olha, o Yamaguchi não era nenhum soldado, tá? Ele era um engenheiro naval de 29 anos, um cara super talentoso que trabalhava para Mitsubishi. Ele estava em Hiroshima numa viagem de negócios, longe da esposa e do filho pequeno, e claro, estava contando os dias para terminar o que tinha que fazer e voltar para casa. E é aqui que a história fica ainda mais maluca, sabe? O destino tá nos detalhes. Naquela manhã, ele percebeu que tinha esquecido o carimbo de identificação dele e teve que voltar para pegar. Foi essa pequena coisinha, esse desvio, que fez ele estar num campo de batatas bem na hora da explosão. Ele chegou a ver o avião, o B-29, e de repente um clarão absurdo. No puro instinto, ele se jogou numa vala de irrigação. E esse gesto simples, bom, foi o que salvou a vida dele. Essa frase dele diz tudo, né? Parecia que o sol tinha caído na terra. O clarão foi tão, mas tão intenso que ele ficou cego por um tempo. Ele chegou a descrever a sensação da luz entrando na cabeça dele por trás. O barulho foi ensurdecedor e a explosão foi tão forte que jogou ele longe. E os ferimentos, gente, foram horríveis. O lado esquerdo do corpo dele ficou todo queimado. O tímpano esquerdo estourou, o que deixou ele surdo daquele lado para sempre. E mesmo nesse estado, a prioridade dele foi encontrar os colegas de trabalho, que por sorte também sobreviveram, para eles poderem passar a noite num abrigo. Mesmo com toda aquela dor, todo aquele caos, ele só tinha uma coisa na cabeça: voltar para a família. No dia seguinte, ele conseguiu atravessar a cidade em ruínas até a estação de trem. Mal sabia ele que estava, na verdade, indo direto para um segundo inferno, porque o destino dele, a casa dele, era em Nagasaki. Bom, vamos avançar um pouquinho. 3 dias depois, no dia 9 de agosto, a história dá uma virada que, sinceramente, desafia qualquer lógica, qualquer probabilidade. Tenta visualizar a cena. O Yamaguchi, todo enfaixado, tá lá no escritório em Nagasaki, contando pro chefe dele o horror que ele viu em Hiroshima, descrevendo aquela nuvem em forma de cogumelo. O chefe, claro, não tá acreditando muito, né? Como uma única bomba podia destruir uma cidade inteira? E aí, bem nesse momento, um clarão branco, idêntico ao primeiro, toma conta da sala. A reação imediata dele foi essa, um pensamento que dá até arrepio de tão surreal. Por um instante, ele realmente achou que aquela mesma nuvem, aquela força destrutiva, tinha seguido ele até a sua própria casa. E se você acha que já era inacreditável, se prepare. A distância dele para o marco zero das 2 explosões foi praticamente a mesma, uns 3 quilômetros. Só que dessa vez, as colinas de Nagasaki e o prédio de concreto do escritório serviram como um escudo. E pasmem, ele não teve nenhum ferimento físico grave dessa vez. Ele tinha conseguido o impossível. Sobreviveu a 2 explosões nucleares em 72 horas. E para completar o milagre, a esposa e o filho dele, que estavam em outra parte da cidade, também sobreviveram. Só que sobreviver foi só o começo de uma jornada muito longa e difícil. A experiência deixou marcas profundas, não só nele, mas na família inteira. E é aí que a gente volta para aquela pergunta: sorte ou azar? Pois é, aqui a gente vê o lado mais trágico dessa sobrevivência. O Yamaguchi viveu bastante, até os 93 anos, mas a radiação cobrou um preço altíssimo da família dele. A esposa sofreu com envenenamento pela chuva negra radioativa de Nagasaki. O filho morreu de câncer. A filha teve a saúde frágil a vida toda. Uma sombra que perseguiu todos eles. E o fato interessante é que, apesar de existirem estimativas de que outras pessoas também podem ter sobrevivido às 2 cidades, o Yamaguchi é o único que o governo japonês reconheceu oficialmente como sobrevivente de ambas as bombas. E esse reconhecimento, olha só veio em 2009, um aninho antes dele falecer.
No Japão, esses sobreviventes têm um nome, hibakusha. Isso não é só uma palavra para sobrevivente, não. É um termo que carrega o peso de uma vida inteira de sofrimento, físico, psicológico e por muito tempo até de discriminação na sociedade por causa do medo que as pessoas tinham de doenças. Mas a vida do Yamaguchi depois da guerra não foi só sobre sobreviver. Foi também sobre a missão que ele decidiu abraçar nos seus últimos anos. Durante décadas, ele ficou quieto. Não falava sobre o que passou. Ele só queria levar uma vida normal e sentia que não era justo chamar atenção para si enquanto tantos outros sobreviventes estavam muito mais doentes. Só que com o tempo, ele percebeu que a sua história, tão única, tinha um propósito maior. E essa nova missão ganhou voz através da arte. Ele virou pintor e começou a falar abertamente sobre tudo. Chegou a viajar o mundo, discursou na ONU, tudo para defender o fim das armas nucleares. Ele sentia que se ele sobreviveu, era porque tinha a responsabilidade de ser uma voz pela paz. Para ele, no fim das contas, não era uma questão de sorte ou azar, era destino. Ele acreditava que esse foi o caminho que a vida deu a ele para que pudesse contar o que aconteceu, para alertar o mundo sobre os horrores que ele viu, tudo na esperança de que ninguém nunca mais tivesse que passar por algo parecido. E com isso a gente volta à pergunta do começo. Ele foi o cara mais sortudo do mundo por ter sobrevivido ao impossível 2 vezes? Ou o mais azarado por ter que passar por tanto sofrimento e ainda ver a família pagar um preço tão alto? Talvez a resposta seja os dois. Talvez a vida dele mostre que sorte e azar às vezes são só 2 lados da mesma moeda. A história do Yamaguchi com certeza faz a gente pensar, né? Sobre destino, sobre resiliência, sobre a busca pela paz. Mas agora a gente quer saber, qual a sua opinião? Foi sorte ou azar? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Ah, e aproveita para dizer qual outro tema, qual outra história incrível a gente deveria analisar por aqui.